muito informações sobre esse tema, né, sobre o tema de ventilação pulmonar. E acontece que encontrei muita coisa equivocada, muita informação complicadíssima, conceitos. Olha, internet é mesmo um ambiente esquizofrênico, sei lá, assim, sabe? Cheio de delírios. Né? Então, resolvi fazer essa aula gravada, porque não tem mesmo material disponível, nem vídeo e nem texto que realmente vale a pena, dada a confusão de conceitos. Então, primeiro, ventilação pulmonar de anfíbios e répteis, aqui exclusivamente de anfíbios e répteis, vai tratar de como que o ar chega nos pulmões desses animais, como é que esses animais captam o oxigênio. Essas diferenças entre os dois grupos são fundamentais para uma compreensão mais global, assim, dessa diversidade dos grupos. Então, para começar, a gente precisa se localizar aí, que essa estratégia de trazer o ar para os pulmões, nos anfíbios, é denominado de um sistema de bomba de pressão, enquanto nos répteis, o sistema que ventila os pulmões, que faz a mobilização do ar para os pulmões, é denominado de bomba de sucção. Para a gente entender essas diferenças, vamos lembrar de algumas que já foram vistas aqui em aulas gravadas anteriores. O que acontece com os anfíbios é que eles não têm costelas. A partir do momento que eles não têm costelas, que o que eles têm são cigapófises bem avantajadas, como adaptação aí para o hábito de locomoção e salto, significa que eles não têm uma caixa torácica delimitada. Já que eles não têm uma caixa torácica delimitada, eles não têm como, fisicamente impossível, deles puxarem, do ar ser puxado diretamente para o interior dos pulmões, que é o que acontece no nosso caso. Eles vão ter que fazer o ar chegar nos pulmões por mecanismos que vão pompeando esse ar até os pulmões. Não existe uma sucção desse ar diretamente para a caixa torácica. E lembrando que esses animais têm as coanas que se abrem dentro da boca. Então eles combinam o fato das coanas estarem dentro da boca com o fato de não terem caixa torácica delimitada para fazerem esse bombeamento de diferentes pressões, né, puxando o ar do meio do ambiente até os pulmões. Bom, os anfíbios não têm caixa torácica delimitada, têm as coanas que se abrem dentro da boca e algo que está estabelecido já desde os tetrápoda iniciais é a glote. A glote, né, que funciona como uma válvula contrátil que abre e fecha e quando aberta permite a passagem do ar da faringe para os pulmões e quando fechada bloqueia esse acesso ao ar. Então a glote se fecha, por exemplo, quando a gente faz um movimento de deglutição. Ela se fecha como impedimento que o que está indo deve pegar o caminho do estômago, não pega o caminho dos pulmões. Bem, quando ela se fecha em processos alérgicos severos que podem levar a pessoa à morte, ou a pessoa ou o animal, enfim, à morte. Então a glote já está estabelecida nesse grupo. A boca permanece fechada, né? Porque a boca aberta, nós já entendemos que se a boca permanecer aberta, é uma perda de água muito grande para o ambiente. Então, esses animais mantêm a boca fechada e suas narinas têm também um sistema de válvulas contráteis. Então, as suas narinas têm válvulas que as mantêm abertas ou fechadas. Então, vamos colocar tudo isso numa organização funcional. A boca está fechada, eles têm a glote, que se abre e se fecha, conduzindo o ar para os pulmões ou não, e as narinas que se abrem e se fecham também. O assoalho bucal, o chão da boca, tem mobilidade. Né? Os tetrápoda todos têm alguma mobilidade do assoalho bucal, que no nosso caso permite, por exemplo, a fala. Né? Nos anfíbios, essa mobilidade do chão da boca vai permitir o bombeamento do ar, combinando boca fechada, válvula contrátil na narina, a presença da glote já estabelecida e das coanas que se abrem dentro da cavidade oral. Vamos lá. Tudo vai começar, a puxada do ar vai começar com a glote fechada. Então, a glote fecha, as narinas abrem, o assoalho bucal desce, expandindo a cavidade oral. Com isso, o ar é puxado do meio para dentro da boca, porque as coanas se abrem ali dentro. Só que o ar dentro da boca não está ventilando nada, não está permitindo captação de oxigênio. Esse ar tem que sair da boca e ir para os pulmões. Como que o ar vai para os pulmões? As narinas fecham, a glote abre e o assoalho bucal levanta, empurrando o ar. Agora, empurrando o ar para onde se a narina está fechada? A glote está aberta, então empurra esse ar para os pulmões. Essa possibilidade fornece aos anfíbios, especialmente aos anuros, a possibilidade de fazer várias inspirações ao mesmo tempo. Então, os anfíbios, eles não estão obrigados a fazer movimentos alternados de inspiração e expiração. Eles podem fazer várias inspirações e deixar para fazer uma expiração única. Quando que eles fazem isso? Quando eles precisam parecer que são maiores do que são. Então, eles inspiram várias vezes, incham os pulmões, né, parecendo que são maiores para espantar um potencial predador, um perigo, ou na competição aí entre disputas territoriais. Mas eles podem fazer inspiração e expiração alternadas também. Então, depois que eles inspiraram, depois que se chegou nos pulmões via esse bombeamento que aconteceu do meio para a boca e da boca para os pulmões, como é que eles vão exalar? Como é que eles vão expirar? Tudo tem que começar, então, com a glote aberta e as narinas fechadas. Então, eles abrem a glote com as narinas fechadas, abaixam o assoalho bucal. Então, esse abaixamento do assoalho bucal sempre está puxando o ar. Nesse momento, com a narina fechada e a glote aberta, de onde
o ar vai ser puxado dos pulmões. Então, o ar é puxado dos pulmões para a cavidade oral. Só que esse ar precisa agora sair, porque a boca está ocupada com o ar, né? Então, a glote fecha, as narinas abrem e o assoalho bucal levanta, expulsando esse ar. Então, existe um mecanismo que vai bombeando por diferentes pressões o caminho do ar. Ele não vai direto para os pulmões. E por quê? Porque esses animais não têm a caixa torácica aí delimitada. E agora, nesse momento, a gente vê o quão é vantajoso para esses grupos, para esses animais terem a coana abrindo dentro da boca. Acho que mais uma vez eu vou pegar no pé de que assim, as coanas abrindo dentro da boca dos anfíbios não é nada ruim, entende que é vantajoso, porque eles combinam a ausência da caixa torácica delimitada com a passagem do ar. Então, os anfíbios não engolem o ar, porque o ar não entra pela boca, tá? O ar passa pela boca. E eles engoliriam o ar se esse ar fosse para o estômago. E não vai para o estômago, vai para pulmão. É que foi um dos conceitos que me deixou muito braba, que eu vi num dos vídeos aqui no YouTube. Eles não engolem o ar. Isso não é uma deglutição. Simplesmente a boca é um caminho do ar. Tá? Em relação aos anfíbios, os que têm fase larval aquática, obviamente as larvas têm a ventilação das brânquias. E, diferente dos peixes, não tem o bombeamento opercular e bucal, né? As brânquias são externas e elas, com o movimento do corpo, com o movimento das próprias brânquias, são ventiladas. A captação de oxigênio pela pele nos anfíbios é de grande relevância. Então, é muito importante para eles essa permeabilidade do tegumento que possibilita a captação passiva do oxigênio pela pele. Então, a pele não é uma superfície respiratória especializada. Ela só é uma superfície corpórea permeável, que vocês viram no estudo dirigido anterior. Que, do mesmo modo que permite a perda de água, permite também a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Isso é muito relevante para a biologia dos anfíbios, ter essa permeabilidade do tegumento. Então, a permeabilidade do tegumento dos anfíbios também não é nenhuma desvantagem. É uma vantagem, porque permite essa entrada passiva aí de oxigênio e a saída também passiva do gás carbônico. Isso para os anfíbios é muito importante, essa permeabilidade, porque os seus pulmões não apresentam ramificações. Não tem aquela árvore brônquica que a gente vai encontrar nos outros grupos. Então, isso aumenta, a permeabilidade da pele, aumenta bastante a captação de oxigênio desses animais diante de pulmões que não apresentam ramificações. Então, tudo que existe na natureza, nos animais, é vantagem adaptativa, nada é desvantagem. Né? Porque a natureza só seleciona processos que for vantajoso. A natureza não seleciona coisa mais ou menos meia boca e tal. A natureza só seleciona processos vantajosos. Então, nos anfíbios, é vantajoso ter tegumento permeável, é vantajoso ter as coanas se abrindo dentro da boca. Em relação aí, então, aos répteis, a gente já vai encontrar uma variedade de formações de caixa torácica, tá? Permitindo aí esses animais uma outra estratégia de ventilação pulmonar, que é então por meio da bomba de sucção. É que a gente vai ver essa variedade aí. Em lagartos e em crocodilo, não tem muito segredo, né? Esses animais têm a caixa torácica delimitada, com as costelas, com os externos e com elementos da cintura escapular que facilitam aí essa delimitação. Os lagartos não têm diafragma e os crocodília têm uma musculatura esponjosa que faz uma analogia ao diafragma dos mamíferos. Então, o funcionamento aí dessa sucção do ar nos dois grupos é bem parecido com o que a gente tem no mamífero, né? Então, com essa combinação essa musculatura análoga ao diafragma nos crocodília, e no caso dos lagartos, existe todo um processo de uma biomecânica bem complexa que associa o movimento das pernas com um aumento aí da pressão na cavidade torácica. Além disso, existe musculatura intercostal, né? Uma vez que eles têm costelas, vamos lembrar, as costelas não são ossos vazios. Entre uma costela e outra, existem musculaturas intercostais que ligam uma costela a outra, mas que ligam também a coluna vertebral ao externo, né? Então, musculaturas intercostais também nesse eixo transversal. Então, a contração e relaxamento dessa musculatura intercostal também ajuda a expandir essa caixa torácica e relaxar essa caixa torácica, puxando o ar para dentro na expansão e expulsando esse ar no relaxamento. Então, esse funcionamento da bomba de sucção nos lagartos e nos crocodíleos é bem fácil, né, da gente visualizar. A diversidade a gente vai encontrar nos próximos dois grupos de diápsida, aí, né, como nas serpentes. As serpentes, a gente viu, elas perderam a cintura escapular e pélvica, né, todas. E também perderam o externo. E a perda do externo nas serpentes é uma adaptação muito importante para o hábito alimentar, para a especialização do hábito alimentar. Então, como é? Estou falando que faz uma ventilação pulmonar por bomba de sucção, mas como se não tem uma caixa torácica delimitada? Muito bem, não tem externo, né, que seria o principal agente do fechamento dessa caixa torácica aí. Mas olha, o volume de costelas, olhem, o volume de musculatura intercostal para fazer força. E esse volume de musculatura intercostal, lembrem, a musculatura intercostal, a gente tem as duas costelas aqui, duas costelas vizinhas, essa musculatura intercostal liga uma costela a outra, mas também existem feixes musculares que partem da coluna vertebral e dão a volta para se inserir no externo quando presente. Essas musculaturas continuam nas serpentes e bem adensadas com esse tamanho, essa quantidade de costela. Então, para onde vai essa musculatura que se origina na coluna vertebral e dá a volta para se inserir num externo que não existe? Dos dois lados, essa musculatura
né, se direciona para a região mediana, e na ausência do externo, as duas musculaturas, do lado direito e do lado esquerdo, se ancoram por tecido conjuntivo. Então, ao longo de todo o comprimento, tenta visualizar toda essa musculatura intercostal girando, né, do lado direito e do lado esquerdo, se encontrando no meio e se ancorando por tecido conjuntivo na linha mediana inteira do corpo, tórax e abdômen. O que a gente vê se formar aí? Uma região mediana do tórax ao abdômen, até onde tiver costela, de ancoragem de musculatura intercostal flexível. É quase como se fosse um externo flexível. Olha a estratégia adaptativa mega maravilhosa desses animais. Então, esse trabalho da musculatura intercostal em contrair, em se expandir e relaxar, é suficiente para ventilar o pulmão das serpentes, porque as serpentes, né, nessa estratégia adaptativa de perda de pernas e tal, perderam o pulmão esquerdo, elas só têm o pulmão direito. E esse pulmão único das serpentes, ele é bem cilíndrico, ele não está concentrado só na região torácica, ele é bem comprido mesmo, e ele se estende até a região abdominal, que é até onde tem musculatura intercostal. Então, assim, as serpentes conseguem sugar o ar diretamente para o pulmão e expulsar esse ar de volta, sem a necessidade aí de fazer um bombeamento, como os anfíbios fazem. Então, o que vai acontecer com o testudines, que tem as costelas fusionadas na parte dorsal do casco e o externo fusionado na parte ventral? Notem, o corpo todo dos testudines é uma cavidade única, fechada, delimitada. Tem 6 aberturas, né? A abertura da cabeça, a abertura da cauda e as 4 aberturas para as pernas. Mas tá ali, fechadinho, tudo tá fechadinho numa caixa delimitada, que não separa tórax de abdômen, mas é uma caixinha fechada. Então, o que acontece nesses animais, na abertura das pernas, existe um conjunto de musculatura. Vê, as pernas anteriores e posteriores têm a sua própria musculatura. Tem bíceps, né? Toda a musculatura normal que toda perna, todo braço tem. Então, essas pernas e braços se movimentam com base nas suas musculaturas autônomas. Mas na aberturinha que tem aqui, em cada uma dessas 4, existe um conjunto de musculatura na abertura que faz um X dentro dessa abertura. Né? Ao longo da abertura, elas transpassam a abertura. E não tem nada a ver com as pernas, tá? Porque a musculatura das pernas é a musculatura das pernas. Essa musculatura da abertura do casco para as pernas não interfere no trabalho desses apêndices. Essa musculatura em X, presente nas 4 aberturas das pernas, se contrai e relaxa, promovendo diferenças de pressão no interior todo do casco, puxando o ar para os pulmões e expulsando o ar dos pulmões. Então, na ausência de uma caixa torácica delimitada nos testudines, o que eles têm é um corpo dentro de uma caixa delimitada. E o trabalho de uma musculatura da abertura das pernas, que contrai e relaxa e promove essa puxada de ar, essa sucção de ar direto dos pulmões, direto do meio para os pulmões, e depois expulsa esse ar dos pulmões. Lembrando que a partir de répteis temos o estabelecimento, né, do palato secundário, e essa abertura de coanas já é na faringe, então permitindo aí a boca ficar livre para ingerir alimento, enquanto eles também captam o ar. Então, gente, o que eu encontrei de coisas bem absurdas, falando sobre a ventilação pulmonar de